Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. O objetivo do canal é trabalhar questões na área da educação. Então vamos lá. VUNESP, Prefeitura Municipal de Taubaté, prova realizada no dia 19 de dezembro de 2021 para professor 1. Conhecimentos específicos. 26. A função social da escola é sempre um campo de disputa. Dentre elas está a defesa de que a educação escolar deva garantir as funções de classificação e hierarquização dos postulantes aos futuros empregos ou aos empregos do futuro. Assinale a alternativa que expressa a avaliação de áreas sobre essa formulação. Bom, essa autora é a autora Celina Alves Arias e ela fala sobre a função social da escola. Então, pensando nisso, qual é o objetivo, da função social da escola, É o compromisso com a formação do cidadão ou da cidadã, com o fortalecimento dos valores, da solidariedade, compromisso com a transformação dessa sociedade. Então, pensando na Celina Alves Arias, vamos responder uma das questões, qual é a alternativa correta? A. Constitui a visão mais completa e desejável na função escolar, em que o êxito no mercado educacional se dá pela proposição de um espaço altamente competitivo e pela instância de seleção por mérito. B. Esta perspectiva expressa a função escolar como responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, à cidadania e de constituição do sujeito social. C. Trata-se de uma perspectiva neoliberal, que reduz a função da escola à transmissão de competências e habilidades para servir às demandas do mercado de trabalho. D. Ao colocar a empregabilidade em causa, esta função se responsabiliza por fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos e alia o saber científico ao saber popular. Então, de acordo com essa autora, Celina Alves Arias, o que ela pensa? O que você responderia? Alternativa C. Trata-se de uma perspectiva neoliberal que reduz a função da escola à transmissão de competências e habilidades para servir às demandas do mercado de trabalho. Então, de acordo com essa autora, ela pensa isso. Bora para a questão seguinte. Questão 27. Para Castro e Regatieri, 2009, essas duas autoras, gente, elas falam sobre os tipos de relação entre as escolas com as famílias. Família e escola, uma relação promissora. Então, a dica de hoje, da questão 27, sobre essas duas autoras importantíssimas que caem muito em concurso é família e escola, uma relação promissora. Então, é esse o assunto que ela aborda. Tem-se observado uma crescente interação de familiares, com os profissionais da educação, assumindo os primeiros uma dupla função de representante do filho e uma representante da comunidade. Assinale a alternativa que apresenta uma posição condizente com a das autoras em relação a esse fato. Pensando numa relação promissora, de acordo com as autoras, volto a falar, vamos lá. A composição dos conselhos escolares faz com que os interesses públicos da instituição sejam substituídos pelos interesses privados das famílias. B. A participação de pais nos conselhos escolares torna a delimitação de seus lugares sociais mais complexa, porém abre possibilidades importantes de exercício democrático. Tanto que a gente fala no exercício da democracia, C. A inclusão de pais no conselho escolar demanda a presença de membros do conselho tutelar, de modo a defender práticas e valores convergentes aos interesses das crianças. D.
Apesar da importância da proliferação de associações de pais e mestres na defesa dos interesses das crianças, a família tem sido sobre-representada, enfraquecendo a autoridade social do professor? E é fundamental que a dupla função dos pais seja contrabalanceada com uma dupla função dos professores, ao mesmo tempo, representantes da escola e representantes do Estado. Então, analisem as questões, as alternativas. Qual alternativa, né, representa a melhor resposta, pensando nas autoras Castro e Regatieri, que fala da relação da escola com a família, uma relação promissora. Pensando nisso, a alternativa correta é a letra B. A participação de pais nos conselhos escolares torna a delimitação de seus lugares sociais mais complexa, porém, abre possibilidades e importâncias de exercício de democracia, democrático, né? Que é um assunto hoje pertinente, importante, muito falado, né? Próxima questão. Questão 28. Para discutir a interface entre gestão participativa e democrática e autonomia docente, José Contreras, trata da crescente regulamentação do encontro social deliberativo. Para o autor, a profusão crescente de normas e regulamentos. O que esse autor aqui, o José Contreras, que também cai em bastante concurso, fala? Ele fala, na obra dele, que ele reconhece que a autonomia requer uma reformulação nas relações e construções de vínculos entre os professores e a sociedade, que, mesmo parecendo óbvias, deverão estar claramente definidas nas políticas educacionais, propondo a expansão das ideias, pretensões e valores comuns à prática docente. Contreras tenta resgatar um programa ideológico, estabelecendo não somente um programa político, mas uma linguagem socioeducacional, acreditando que todos estejam envolvidos, escolas, professores e comunidades, cuja autonomia transforma o contexto em condições mais amplas para uma análise crítica, buscando formas de avaliação e adequação para uma potencial democratização dos sistemas educacionais. Então, é isso que ele acredita. Então, pensando no que ele acredita, vamos às alternativas. A. Não é mandatória, mas beneficia a gestão democrática pela determinação de procedimentos de atuação e normas de comportamento. B. Alimenta a criação e sustentação coletiva e democrática dos próprios vínculos sociais por meio da dependência dessas normas. C. É uma exigência administrativa, sem a qual os agentes escolares não envolvem efetivamente a comunidade externa nas decisões da unidade escolar. D. Evidencia como a autonomia docente se torna incompatível com a gestão democrática por limitar e direcionar a atuação do professor e demandas externas, e fomenta uma mediação burocratizada de relações de separação, confronto e domínio hierárquico, mais do que a criação de possibilidades de autoconstituição coletiva. Então, qual alternativa você colocaria, pensando de acordo com José Contreras? Só vamos aqui buscar o início. Para o autor, a profusão crescente de normas e regulamentos. Qual alternativa para ele? E. Fomenta uma mediação burocratizada de relações, de separação, confronto e domínio hierárquico, mais do que a criação de possibilidades e autoconstituição coletiva. Então, de acordo com Contreras, a alternativa E é a correta. Próximo. Pessoal, se não der para terminar o vídeo, eu pretendo fazer vídeos curtos
tá? E objetivos. Falando um pouquinho de cada autor, se for possível, sim, falando brevemente e indo para a questão. Se não der, eu vou dividir essa prova em 2 vídeos, tá bom? Mas eu pretendo ser objetiva sempre. Bom, aqui nós vamos falar de Vallon e Dantas. Questão 29. Tratando da concepção de Vallon sobre a emoção pura, Dantas afirma que se pode observar uma tendência e que poderíamos chamar de circuito perverso da emoção, a de surgir nos momentos de incompetência, e então, devido ao seu antagonismo estrutural com a atividade racional, provocar ainda maior insuficiência. Assinale a alternativa que segue como consequência pedagógica essa ideia, ainda na perspectiva da autora. Bom, para Vallon, sobre a emoção pura, o que a gente pensa? A importância da afetividade para uma aprendizagem significativa. Isso é o que o Vallon pensa, né? E para Dantas, é o circuito perverso da emoção, a de surgir nos momentos de incompetência e então, devido ao seu antagonismo estrutural com a atividade racional, provocar ainda maior suficiência. Assinale a alternativa que segue como consequência pedagógica dessa ideia, ainda na perspectiva da autora. A. Cabe à educação neutralizar os efeitos indesejáveis das emoções, imprimindo seus esforços naquilo que é central na pedagogia, que é o desenvolvimento cognitivo do sujeito. B. A educação deve se dedicar prioritariamente à dimensão educacional da criança, pois as adequações, condições afetivas garantem o crescimento autônomo da sua capacidade cognitiva. O fato do conhecimento racional ser um processo social, enquanto a experiência afetiva é exclusiva do sujeito, dificulta os esforços de interromper esse circuito perverso por uma educação da emoção. D. Como a emoção é interna e, portanto, invisível ao observador adulto, a percepção do professor com relação ao estado afetivo da criança se dá pela constatação de sua incompetência em dada atividade racional. E a educação da emoção deve ser incluída entre os propósitos da ação pedagógica, o que supõe o conhecimento íntimo do seu modo de funcionamento. De acordo, então, com Vallon e Dantas, qual é a alternativa que vai ao encontro desses pensadores, né? Alternativa E. A educação da emoção deve ser incluída entre os propósitos da ação pedagógica, o que supõe o conhecimento íntimo do seu modo de funcionamento. Próxima questão. Pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou parar aqui e vou fazer a parte 2, tá bom? Obrigada, desculpem os errinhos aí, aos poucos a gente vai se adaptando. Próximo vídeo começa na questão 30.